Nessa aula agora vamos dar continuidade então sobre containers e máquinas virtuais, tá? Então qual que é a diferença entre essas duas, né? É muito importante entendermos o conceito, né, entre as duas, que é bastante simples, tá? Mas é importante para vocês trabalharem, né, e escolher qual que seria a tecnologia ideal para determinados problemas. Nessa aula de hoje vamos saber então, vamos conhecer, né, como que os sistemas operacionais são projetados, como eles executam, né, qual que é o nível de SO do Docker, né, e quais são os níveis de abstrações diferentes, né, entre os containers e as máquinas virtuais, ok? E aí também quais razões, né, que pode levar os containers Docker não rodarem na sua máquina Windows, tá? Por fim, né, vamos ver como instalar, né, como que funciona a instalação do Linux e o Windows, do Docker, né, nas máquinas Linux, Windows e Mac. Então, começando aqui, como que funcionam os sistemas operacionais, né? Podem ver aqui essa camada aqui, ó, que temos, eu coloquei camada 0, camada 1, camada 2, né, nessa imagem. E aí na camada 0 aqui a gente temos o hardware, né, do host. Na camada 1 temos o kernel do sistema operacional. E na camada 2 temos a camada de usuário, ou muitas das vezes chamado de camada de aplicação, tá? E o sistema operacional, então, consiste dessas duas camadas, kernel e usuário. O kernel ele é responsável por comunicar com o hardware, né? Tanto processador, memória, né? E a camada do usuário, ela roda sobre essa camada do kernel, tá? E aí o kernel ele gerencia todos os processos que estão sendo executados, né? Que estão rodando ali na camada do usuário. Então, um bom exemplo aqui, né? Temos o Linux. O Linux tem muitas e muitas distros, tá? Uma das distros é, por exemplo, Slack, Ubuntu, Red Hat, Kali, né? E aí, então, apesar de existirem várias distros, todas elas usam o mesmo kernel Linux, tá? Aí o que é diferente é que elas implementam diferentes aplicações sobre esse kernel, né? E essas diferenças podem ser tanto interface com o usuário, ou até mesmo sistemas de arquivo, tá? Elas geralmente trabalham melhor, né, para propósitos diferentes, né? Por exemplo, algumas distros elas são mais projetadas como ambiente, elas são projetadas ali como ambiente desktop. Aí outras já te dão um suporte maior, back-end ali de sistemas de TI, por exemplo, como web servers, tá? Então tá, agora vamos falar sobre então a diferença entre essas duas tecnologias, né? Basicamente, containers e máquinas virtuais, elas são ferramentas de virtualização, tá? Um exemplo de máquina virtual seria o VirtualBox ou VMware, né? E já de containers, por exemplo, temos o Docker. Bom, e aí, onde que está a diferença entre essas duas, né, ferramentas? É o nível de execução, de abstração delas, né, que elas executam ali na sua máquina. Por exemplo, aqui o Docker, ele vai virtualizar a camada, né, de usuário ali do sistema operacional. Então, a imagem Docker ela vai ter a camada de aplicação do sistema operacional e algumas aplicações ali que são instaladas nessa camada, né? Aí, no caso, ele vai usar o quê? O kernel do seu host, da sua máquina, tá? E o interessante aqui é que a gente pode ter múltiplos containers, né, rodando na mesma máquina, ok? Compartilhando o kernel do SO com os outros containers. E aí, com isso, cada container roda como se fosse um processo isolado ali, lá na camada do usuário, tá? Já a máquina virtual, ela é diferente, tá? Ela tem as camadas, tanto o kernel quanto a camada do usuário, tá? Então, ela virtualiza o sistema operacional todo. Então, por exemplo, quando você fizer download ali de uma imagem, né, de uma máquina virtual na sua máquina, ela não vai usar o kernel da sua máquina, tá? Do seu sistema operacional. Então, agora, vamos ver quais são as diferenças, tá? Entre essas duas tecnologias. Primeira diferença está na velocidade, né? Os containers, eles rodam muito mais rápido, né?
tanto para inicializar quanto para rodar aplicações, ok? E o tamanho, né? O tamanho das imagens Docker são muito menores, né? Porque eles implementam somente uma das camadas, né? Então, e geralmente ali está em torno de megabytes, tá? Diferente das máquinas virtuais, né? Que estão na casa aí dos gigabytes, são bem maiores. Compatibilidade, né? Então, essa questão da compatibilidade é muito importante. Por exemplo, as máquinas virtuais, elas rodam em qualquer host, tá? Qualquer máquina, independente do sistema operacional. Já o Docker não, tá? Então, o Docker tem essas questões de compatibilidade. Por exemplo, uma imagem baseada em Linux, né, com Windows, com kernel Windows, pode ter alguns problemas, né, principalmente, né, em versões abaixo do Windows 10, por exemplo, em versões antigas do Mac, você provavelmente vai ter problemas ali, né, para rodar o Docker de maneira nativa na sua máquina. Então, para resolver esse problema, se você passar por ele, você pode contornar esse problema usando o Docker Toolbox, ok? Agora, mas então o primeiro passo, então, como que eu vou saber se o Docker roda ou não de maneira nativa na minha máquina? Sugiro vocês, né, olharem as descrições lá na página do Docker para o sistema operacional onde você vai instalar, você olhar, né, quais são os requisitos para que seja instalado de maneira ali, né, com sucesso ali na sua máquina, ok? O Docker. Agora vamos então falar como funciona, né, a instalação do Docker nos diferentes sistemas operacionais. Então vamos ver aqui agora o seguinte, né? Vamos ver aqui, ó, podemos procurar aqui, ó, já Docker install. E aí, pular aqui do Ubuntu aqui, aqui, ó, vamos geral aqui. Seguinte, ó, vocês podem verificar, por exemplo, aqui, tanto instalar, né, por distro, aqui no Linux, pode ver que tem, né, no Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS, né, ou também aqui, ó, Docker Desktop, né, no caso, aqui para Mac ou para o Windows, tá? Vamos ver aqui por enquanto, por exemplo, para o Windows. Que para o Windows aqui, ó, basta você clicar aqui e aí ele já vai te levar, né, para direto já aqui no instalador, tá? Nem me levou aqui para o Docker Hub. Bom, aí tem os requisitos aqui, tá? Vocês têm que checar, verificar se a sua máquina, né, está de acordo com esses requisitos aqui para rodar, no caso, como eu falei para vocês, o Docker, né, nativamente na sua máquina. E aí temos aqui também no Mac, tá? Se você tem um Mac, aí você tem que verificar, inclusive, né, se o seu chip é Intel ou Apple, tá bom? E aí tem, por exemplo, que fosse aqui do Intel, aí você tem que verificar, então, quais são os requisitos que você precisa. E aqui, ó, para instalar no Mac, por exemplo, basta dar um double clique aqui e tal, e você simplesmente, ó, clica e arrasta, e aí depois que você instalar, você lá na barra de ferramentas, você já vai ver, né, o Docker aqui já, tá? Então, e ele tem até a janelinha aqui printada para você, né, armazenada aqui para vocês já avaliarem como fazer, tá? E no Windows também, mesma coisa, tá? Tipo assim, muito clicar e next, next, next. E depois que terminar de instalar ele, você pode tanto lá verificar na barra ali, ó. Você já vai conseguir fazer a busca ali, encontrar o seu Docker ali, desktop rodando, tá? Agora, indo aqui para os distros, né? Por exemplo, vamos ver aqui, ó, o Ubuntu, por exemplo. Então, quais são os pré-requisitos, né, para ele rodar na sua máquina, tá? Quais são as arquiteturas ali, né, de processador. Aqui, ó, se caso você tiver versão antiga do Docker, você tem que rodar aquele comando antes, tal. E aí aqui tem todo o passo a passo de que você precisa de executar, tá? Para você instalar o Docker na sua máquina aqui, se você estiver usando o Ubuntu, ok?
tá? Então tem toda aqui para rodar um Hello World aqui no final para ver se deu tudo certo, tá? E parecido também a gente teria para o Debian, para o Fedora, a mesma coisa, tá bom? Então segue, pode ver que a documentação deles aqui segue o mesmo padrão, independente do sistema operacional. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiver hora que vocês estiverem executando, instalando, vocês podem colocar mensagem aí, comenta aí, que eu vou buscar atender todo mundo aqui, tá? E responder vocês. Ou até, às vezes, entre os próprios colegas aí, tá? Responde vocês também. Então, até mais, até a próxima aula, gente. Tchau.